isso aí então, pessoal. Continuando com a Lei Complementar 840 de 2011, o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal. Você que está em casa, que vai fazer um concurso para o governo do Distrito Federal, você se lembra que essa lei é a lei que rege você como servidor público do Distrito Federal. E nós já falávamos aqui anteriormente, nas aulas anteriores, a respeito dos cargos públicos. E vimos que os cargos públicos podem ser de provimento efetivo ou provimento em comissão. E existe algo que é específico para os cargos de provimento efetivo. Então, os cargos de provimento efetivo são aqueles que dependem de uma aprovação em concurso público, de provas ou provas e títulos. E depois que a pessoa entra em exercício, ela é submetida a um período chamado de estágio probatório. Só para relembrar, acompanha comigo aqui esse esqueminha, olha só esse esqueminha aqui, ó. Você lembra que nós falávamos aqui, ó, que a nomeação, que é uma forma de provimento, ela ocorrerá tanto para quem vai ocupar cargo efetivo, quanto para quem vai ocupar cargo em comissão. Nós falávamos aqui, inclusive, que a pessoa, ao ser nomeada, publicado em Diário Oficial o ato de provimento, a pessoa tem 30 dias para tomar o quê? Posse. 30 dias para tomar posse. E se ela não tomar posse nesse período, o ato de provimento torna-se o quê? Sem efeito. E depois a pessoa tem um prazo para entrar em exercício. O GDF estabeleceu um prazo de 5 dias, nesse caso são 5 dias o quê? Úteis, para a pessoa entrar em exercício. Quando se entra em exercício, quem é ocupante de cargo? De cargo efetivo, que nós chamamos aqui de CE, cargos de provimento que efetivo. Ele então se submete a um período de avaliação chamado de estágio probatório. Então, como é que nós definimos estágio probatório? Qual é a definição que se dá para estágio probatório? Acompanhe comigo aqui na tela, ó. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório pelo prazo de 3 anos. Então, o período de estágio probatório é de 3 anos. Se nós quiséssemos fazer um resuminho aqui, ó, a gente poderia até voltar aqui, ó, voltando aqui, ó, nós poderíamos dizer então, ó, que o estágio probatório é um período que de avaliação. Eu costumo dizer que o estágio probatório é como se fosse um namoro. O estágio probatório é como se fosse um namoro, porque depois do namoro vem o casamento, que é a estabilidade. Então, o estágio probatório é um período de avaliação, e essa avaliação aqui, ó, ela é feita por quem? Pelo seu chefe, o quê? Imediato. Ele é que realiza a avaliação. Agora, acompanha comigo aqui, ó, vamos avançar de novo. Ó. Olha o texto da lei, isso aqui é tirado da lei. Ó. Na hipótese de acumulação lícita de cargos, o estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo, em cujo exercício esteja o servidor, vedado o aproveitamento de prazo ou pontuação. Então, isso aqui nós vamos voltar a falar mais à frente, quando nós falarmos em acumulação de cargos. Até porque, olha aqui comigo aqui na tela. Se o estágio probatório é um namoro, então namoro é namoro. Ninguém leva um namoro para outro namoro. Está entendendo aí você que está em casa? Então é o seguinte, se eu tenho 2 cargos, então são 2 estágios o quê? Probatórios. Se a pessoa está namorando 2 pessoas, que coisa feia, é ou não é? Mas vamos colocar aí nessa comparação. Então, uma avaliação para um cargo, uma avaliação para outro. Ninguém vai aproveitar estágio de um cargo para outro. Por quê? São atribuições diferentes. São responsabilidades distintas. Ok? Cargo público é um conjunto de atribuições, responsabilidades, direitos e deveres.
Por isso você jamais vai levar um estágio para outro cargo. E aí o que acontece? Sempre que eu mudar de cargo, é um novo estágio o quê? Probatório. Vamos comigo de novo aqui na tela. Olha aí o que diz a lei. Ó. O estágio probatório, vou voltar aqui de novo. O estágio probatório é uma avaliação, então, e essa avaliação tem um prazo, como nós já comentamos aqui. Ó. Qual é o prazo do estágio probatório? 3 anos. O que o chefe imediato avalia? Ó? O chefe imediato avalia a sua produtividade, a sua assiduidade, a sua disciplina, a sua responsabilidade e a sua iniciativa. É o padre com I. Só que aqui no GDF é o seguinte, ó, a assiduidade também, a lei fala assiduidade e a lei fala pontualidade. Então aqui no GDF, para decorar, a gente pode dizer o seguinte, ó, quem é que ora por você? É o pastor e é o padre. Então no GDF é o seguinte, ó, produtividade, aí vem pontualidade, assiduidade, disciplina, responsabilidade, o quê? Iniciativa. Capacidade de iniciativa. Então no GDF nós usamos pastor, padre. É quem ora por você. Porque no estágio tem que orar mesmo, né, meu filho? Então é o seguinte, ó, produtividade, pontualidade, assiduidade, disciplina, responsabilidade e iniciativa. Isso é que é avaliado durante o estágio probatório. Esse período aqui, ó, que é uma avaliação, é lógico, evidente que ela vai produzir o que? Um resultado. Como toda e qualquer avaliação, o estágio produz um resultado. Então, a pessoa que é aprovada no estágio probatório, camarada que é aprovado, que está apto no estágio probatório, aí ele vai adquirir a tão sonhado que estabilidade, que é a garantia de permanecer no serviço público. Mas isso não quer dizer que você não vai perder o cargo. Pode perder sim o cargo. Aí nós temos aqui também, ó, do outro lado, ó, se o camarada for reprovado, se ele for considerado inapto ao estágio probatório, inapto àquele cargo que ele vai exercer, aí a lei prevê aqui a exoneração, que nesse caso aqui é uma exoneração o quê? De ofício. De ofício quer dizer que ela foi motivada. Agora a pergunta é, durante o estágio, o que eu posso fazer? Vamos avançar aqui, ó. Ó, o servidor, ó, no estágio probatório, ó, vamos até passar um marca-textozinho aqui, ó, o servidor em estágio probatório, o que ele pode? Item 1, exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança no órgão, autarquia ou fundação de lotação. Deixa eu explicar, vem comigo aqui na tela, deixa eu explicar. Você acabou de entrar num cargo efetivo, iniciou o seu período de estágio probatório. Durante o estágio, você pode assumir uma assessoria no seu órgão? Pode. Você pode assumir um cargo de chefia? Pode. No seu órgão, o órgão de sua o quê? Lotação. Quem é da Secretaria de Saúde? Secretaria de Saúde. Quem é da Secretaria de Fazenda? Secretaria de Fazenda. Quem é do Detran? Detran. E assim por diante. Beleza? Agora, olha o item 2. Acompanhe comigo a leitura. Item 2. Ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico. Então, você só pode ir para outro órgão, ó, se for para ocupar os chamados cargos de natureza o quê? Especial. Aí vamos fazer uma pausazinha aqui, ó. O GDF, ele estabelece que esses cargos chamados de CNE, eles fazem parte do primeiro e segundo escalão do governo. Existem outros cargos em comissão que são chamados DF. O GDF tem do DF 1 ao DF 17. Esses cargos aqui em comissão, eu até posso assumir no meu órgão. Em outro órgão, só posso assumir se for cargo de natureza o quê? Especial.
Os cargos de natureza especial, como nós acabamos de dizer, são cargos que estão no nível hierárquico superior. Então, por isso que, durante o estágio, no meu órgão, qualquer cargo. Em outro órgão, só se for um cargo de CNE. Cargo de natureza o quê? Especial. Outro detalhe a respeito do estágio probatório. Vem comigo aqui na tela de novo. Ó, fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório, quando ocorrido. Então, quando é que nós vamos suspender a contagem do estágio probatório? Lembre-se que suspender quer dizer parou de contar e vai voltar a contar de onde o quê? Parou. Primeiro caso, ó, se o servidor for cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico. Então, você está no estágio probatório. Digamos que você tem, um exemplo, digamos que você tem 18 meses já trabalhando. E ao longo desses 18 meses você foi avaliado no seu estágio probatório no seu órgão. E agora você assumiu um cargo de natureza especial, mas em outro órgão. Um exemplo, você é da Secretaria de Saúde e foi assumir um cargo de natureza especial na Câmara Legislativa do DF, por exemplo. Nesse período que você ficar lá na Câmara, o seu estágio estará o quê? Suspenso. Parou de contar. Vai voltar a contar de onde o quê? Parou quando você retornar ao cargo. Outro detalhe importante, ó. Acompanhe comigo aqui, ó. Outro detalhe importante. Também teremos o estágio suspenso, se o servidor se afastar do cargo para curso de formação, previsto como etapa de concurso. A lei prevê esse tipo de afastamento. É um afastamento para curso de formação. Então, o afastamento para curso de formação, vem comigo aqui na tela, esse afastamento para curso de formação é quando você, digamos que você passou num concurso. Digamos que você é da Secretaria de Saúde, passou no concurso para o Detran, por exemplo. Esse é um exemplo. E lá no curso do concurso do Detran, uma das etapas do concurso é um curso de formação. E o curso de formação vai durar 2 meses. Nesse período do curso de formação, você ainda não foi nomeado, está só cumprindo uma etapa do concurso. Nesse período do curso de formação, o seu estágio probatório na Secretaria de Saúde estará o quê? Suspenso. Quando você voltar, vai voltar a contar de onde o quê? Parou. Não existe interrupção de contagem de estágio probatório, ok? Interromper quer dizer, parou de contar, vai voltar a contar do zero, do início. Estágio probatório, não. Ele tem a contagem suspensa. Se eu mudar de cargo, professor, se eu mudar de cargo, é um novo estágio, porque é um novo quê? Cargo. A contagem do estágio não foi interrompida. Até porque você mudou de cargo. Toda vez que eu mudar de cargo, é um novo estágio o quê? Probatório. Vem comigo de novo aqui na tela. Olha aqui, ó. Também teremos a contagem do estágio probatório suspensa, ó, terceiro caso aqui, ó. Nos casos de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família. Mais à frente nas nossas aulas, nós vamos falar dos direitos dos servidores. E o servidor tem direito a se licenciar do cargo. Uma das licenças previstas na Lei Complementar 840 é a licença por motivo de doença em pessoa da família. Não sou eu que estou doente. Alguém da minha família ficou doente. Cônjuge, ou os meus parentes na linha ascendente, descendente, colateral, ou até por afinidade, em até 2º grau. A lei admite que eu me licencie do cargo, como nós iremos ver mais à frente. Mas nesse momento, se eu estiver no estágio probatório, meu estágio ficará o quê? Suspenso. Beleza? Vem comigo aqui de novo. Olha aí, ó. Outra observação importante a respeito do estágio probatório. Durante o estágio probatório, como nós já tínhamos dito, são avaliadas a aptidão, a capacidade e eficiência do servidor para desempenho do cargo, com observância dos fatores assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade e responsabilidade. Para traduzir isso aqui mais fácil, a gente colocou o pessoal que ora por você, ó. Pastor e o padre com I. Aqui, ó. O que é isso aqui? É a produtividade. Aí aqui, ó, como eu já tinha dito, pontualidade, assiduidade, disciplina,
responsabilidade e iniciativa, capacidade de iniciativa. Beleza? E como nós também já tínhamos dito, o servidor reprovado no estágio probatório deve ser, conforme o caso, exonerado ou reconduzido ao cargo de origem. Essa possibilidade de recondução, nós vamos retomar esse assunto lá na frente, mas isso aqui só é possível para servidor que já é o quê? Estável, como nós vamos ver mais adiante. Beleza? Então, olha só, o estágio probatório é uma prerrogativa, então, de quem é o quê? Efetivo. Só se submete a estágio probatório servidor o quê? Efetivo. Por quê? Servidor ocupante de cargo em comissão ou nomeia ou o quê? Exonera. Se ele for nomeado, ele vai cumprir o exercício do cargo em comissão até o momento em que ele poderá ser o quê? Exonerado, seja a pedido ou a juízo da autoridade. Mas exoneração também é um assunto que nós vamos comentar mais à frente, porque exoneração é uma forma de vacância. E você que está em casa deve se lembrar, nós estamos falando das formas ainda de provimento dos cargos públicos. Falamos já da nomeação, falamos tudo a respeito de nomeação, mas nós temos outras formas de provimento, além da nomeação. Essas outras formas de provimento, elas são denominadas como provimento derivado. Vamos fazer até um esqueminha aqui para você. Acompanha comigo aqui, ó. Vamos avançar aqui um pouquinho. Vamos aproveitar essa telinha aqui, ó, da reversão e só lembrar isso aqui, ó, para você, ó. Provimento, ó. Sempre que nós falarmos nas formas de provimento, nós vamos ter de um lado, ó, a nomeação. A nomeação é considerada a forma de provimento que originário. Provimento originário. Originário, deu origem, se iniciou. Até então não existia relação do cargo com a pessoa. Não existia relação da pessoa com o cargo, vice-versa. E o provimento originário, que é a nomeação, dá-se-á tanto para cargo efetivo quanto para cargo em comissão. E como nós já tínhamos dito na aula anterior, somente ocorrerá a posse nos casos de provimento por nomeação. Não ocorrerá a posse nos casos dos chamados provimentos derivados. Então, são considerados provimentos derivados, não só a reversão, mas nós temos ainda a reintegração, temos ainda a recondução e, por fim, temos o aproveitamento. Essas formas de provimento aqui, ó, elas são denominadas como provimento derivado. O que quer dizer derivado? Derivou. Alguma coisa aconteceu para que o cargo ficasse o quê? Vago. Então, essas formas de provimento derivado, elas têm uma relação com as formas de vacância. Nós até podemos observar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, a canetinha numa outra cor. Vou colocar aqui, ó, essa cor. Olha só, a reversão, nós vamos observar que é a volta de quem um dia estava o quê? Aposentado. A aposentadoria já é uma forma de vacância. A reintegração, nós vamos perceber que é uma volta dos casos em que a pessoa havia sido o quê? Demitida. E nós vamos entender, inclusive, que uma pessoa reintegrada, quem está lá pode ser o quê? Reconduzida. Isso aqui é um efeito em cadeia. Olha aí, ó. E se porventura a pessoa não tem cargo e está disponível, e aí quando ela volta chama-se o quê? Aproveitamento. Então, essas formas de provimento são chamadas então de provimento derivado exatamente por isso, porque alguma coisa ocorreu. Então vamos conhecer então as formas de provimento derivado, começando aqui pela reversão. Qual é a definição que se dá para reversão? Está aí na tela para você. É o retorno à atividade do servidor aposentado. E isso pode acontecer em 3 situações. Então nós temos 3 situações aqui, ó,
aonde pode ocorrer a reversão de um servidor. Então existem 3 situações, 3 momentos. Primeiro momento, isso pode ocorrer por invalidez quando por junta médica oficial ficar comprovada a sua reabilitação. Deixa eu explicar isso para você então. Imagina só que uma pessoa sofreu um acidente e esse servidor então perdeu a capacidade física de trabalhar. Toda pessoa que perde a condição física de trabalho, toda pessoa que não tem condições de trabalho, isso seja um servidor público, seja um trabalhador regido pelo sistema da CLT, o seletista, ele entra de licença médica. A licença médica tem um objetivo. Qual é o objetivo dela? Recuperar a condição física para que a pessoa volte a desempenhar as suas atribuições do cargo. Mas, se porventura a licença médica não atingiu o seu objetivo, esse servidor, então, será aposentado por invalidez. E aí a pessoa aposentada por invalidez, a junta médica pode reavaliá-lo a qualquer momento. Então, o cara está em casa, aposentado por invalidez, e de repente a junta médica manda uma cartinha para ele, manda uma notificação, ó, compareça ao órgão para que nós possamos te reavaliar. Reavaliado o servidor, percebe-se que ele está reabilitado, que ele voltou a ter as condições de trabalhar. O que a junta médica vai declarar? Declara a reabilitação do servidor. Ele é obrigado a voltar para o cargo. Então, um cara aposentado pode voltar? Pode. Tá joia? E aí, olha o segundo caso que isso pode acontecer. Veja aqui comigo na tela. Acompanhe aqui comigo a leitura. Ó. Quando constatada administrativa ou judicialmente a insubsistência dos fundamentos de concessão da aposentadoria. Volta comigo aqui de novo na tela. Vou te dar um outro exemplo. O servidor do GDF aposentou, fez festa, está feliz da vida, e o processo dele foi encaminhado ao Tribunal de Contas para homologação. Na hora de homologar, na hora de fazer a contagem do prazo, percebeu-se que falta ainda 8 meses para o servidor aposentar. Houve um erro de contagem. Aí esse servidor é comunicado. Ele vai ter que voltar ao cargo e trabalhar, cumprir os 8 meses. Então isso foi para uma decisão o quê? Administrativa. Constatou que está insubsistente os motivos que levaram o quê? À aposentadoria. Terceiro caso, vamos aqui para o terceiro caso. Essa reversão pode ocorrer de forma voluntária. Eu mesmo quero voltar. Ó. Só que na hora de voltar, se eu pedir, isso aqui é a famosa reversão o quê? A pedido. Eu pedi, estou em casa, chinelinho de dedo, não estou mais aguentando trabalhar, estou achando ruim, brigando com a patroa o tempo todo, xingando, confusão, tal, coisa. Aí tem que verificar o seguinte, você pode pedir, mas letra A, ó, tem que ter interesse de quem? Da administração. A administração tem que demonstrar um interesse através de edital, onde permita que as pessoas queiram voltar. Tem que verificar, letra B, que tenha ocorrido, né, menos de 5 anos da data da aposentadoria. O que quer dizer isso aqui? O cara já se aposentou há 8 anos. Epa, esse não volta, não tem como voltar. Tá joia? Letra C, haja cargo que? Vago. E, letra D, o aposentado não tenha completado, melhor dizendo, 70 anos de idade. Então, olha só o que a gente tem que observar. Volta aqui comigo, então. Então, imagine que você está aposentado em casa, chinelinho de dedo, aquela coisa toda, e de repente não aguenta mais ficar em casa. Você quer voltar. Você pode pedir? Pode. Mas aí tem que ter cargo que vago. Você tem que observar que tem interesse da administração e que você não tem atingido a idade de 70 anos, segundo a lei complementar o quê? 840 do DF. A lei expressa a idade de 70 anos. Outro detalhe importante tem que ser verificado o seguinte, se haja realmente essa pessoa que se aposentou, além do cargo vago, ela não tenha sido aposentada no período superior ao quê? 5 anos. Tem 8 anos que eu me aposentei, não volta mais. Com isso, então, nós podemos dizer que há 2 tipos de reversão. Existe a reversão de ofício e a reversão o quê? A pedido. Se você quiser fazer um resumo, ó, volta aqui comigo aqui, ó.
Volta comigo aqui, ó. Então existem dois tipos de reversão, ó. Existe a reversão de ofício. Se ela é de ofício, é porque ela foi motivada. Aí ela foi motivada por uma declaração. Ela pode ter sido motivada por uma declaração de quem? Da junta médica, que declarou que o condutor está reabilitado. Ou uma declaração administrativa ou até judicial que constata que faltam requisitos para a pessoa se aposentar. Então não estão completos os requisitos da aposentadoria. Beleza? Se a reversão for de ofício e a pessoa, porventura, encontrar o cargo dela já ocupado, se a reversão for de ofício e a pessoa, porventura, encontrar o cargo dela já ocupado, é o único caso que a pessoa irá trabalhar como o quê? Excedente. O que é o excedente? Olha aqui comigo na tela. Excedente é o seguinte, eu já recebo pela administração. Ela já me paga, eu sou aposentado. Só que agora eu tive que voltar. Mas não tem um cargo, os cargos estão todos ocupados. Eu vou trabalhar como excedente. Quando pintar uma vaga, quem vai assumir o cargo? Eu mesmo, que já estou trabalhando. Nós não vamos chamar ninguém do cadastro quê? De reserva. Se fosse uma brincadeira de rua, golzinho, meio fio valendo, quem perder leva as traves, eu diria sim para você, ó, que o excedente, ele é tipo aquele menino que ele é café com leite. Já brincou na rua? Café com leite. Ele joga? Joga. Ele participa? Participa. Mas ele não conta. Isso é o excedente. Ele é servidor? É. Recebe? Recebe. Mas ele está como o quê? Excedente. É um a mais. Pintou a vaga é dele. Ele é o terror de quem está no cadastro o quê? De reserva. Porque quando pintar uma vacância, primeiro assume o excedente. Num segundo momento, quando pintar uma vacância, se tiver orçamento, se tiver financeiro, é que vai chamar o cadastro o quê? De reserva. Isso é se a reversão for de ofício. De ofício, cargo ocupado, excedente. Agora, se for a pedido, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Se for a pedido, gente, a pedido, eu só volto se tiver o quê? O interesse da administração. Eu só volto se tiver cargo o quê? Vago. Tá dando para entender? Eu só volto, ó, se o servidor, ó, lembra que ele tem que ter sido aposentado nos últimos 5 quê? Anos, e segundo a Lei 840, ele não pode ter a idade de quantos anos? 70 anos, não pode ultrapassar essa idade. É o que diz a lei. Vamos voltar aqui, opa, é o que diz a lei. Beleza? Então é o seguinte, ó, esses são os detalhes importantes. Aí temos mais um detalhe a respeito da reversão. Porque, como a reversão é um ato de provimento, publicado esse ato em diário oficial, quanto tempo a pessoa teria para voltar ao trabalho? Vem comigo aqui, ó. Olha aqui, ó, que é exatamente essa observação aqui, ó. É de 15 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência da reversão. Porque como é publicado isso aqui, ó, no diário oficial, ó, saiu no DODF, entendeu? Aí então a pessoa tem qual o prazo? 15 dias úteis. Legal? Legal? E essa última observação aqui, ó, encontrando-se provido o cargo, o servidor deve exercer as atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Essa observação eu já tinha explicado, mas é só lembrar que ela só vale para que tipo de reversão? Se a reversão for o quê, hein? Você que está em casa aí, responde aí, ó. Se ela for de ofício, porque se ela for pedido, eu só volto se tiver cargo que vago. Então, a reversão é uma forma de provimento, chamado provimento que derivado. E quais são as outras formas de provimento derivado? Reintegração, recondução e aproveitamento. Mas isso aí é assunto para a nossa próxima aula. Valeu? Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá.
É isso aí, galera. Continuando aí com a Lei Complementar 840 de 2011. Tá aí, meu nome é Jaime Amorim e vamos seguir em frente. Nós estamos falando das formas de provimento derivado. E já falamos já na aula anterior a respeito da reversão, que é o retorno do servidor aposentado. Nós agora vamos entrar numa outra forma de provimento derivado, que é a reintegração. A reintegração, ela é a reinvestidura do servidor que foi o quê? Demitido. É sempre bom lembrar, eu gosto muito de falar isso, que existe uma correlação entre as formas de provimento derivado e as formas do quê? De vacância do cargo. Por quê? O provimento derivado quer dizer que é um reingresso, é uma volta ao cargo. Por que ele está voltando? Porque alguma coisa aconteceu. Essa é a interpretação doutrinária, entendeu? Enquanto a nomeação é um provimento originário, eu estou entrando no cargo, está começando a relação minha com o cargo, as outras formas de provimento, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento, é uma volta, é um reingresso. Então, no caso da reintegração, é o retorno, é a reinvestidura de quem havia sido o quê? Demitido. Lembre-se que a demissão tem caráter punitivo. A demissão é uma forma distinta de vacância do cargo em relação à exoneração. Exoneração e demissão são formas distintas de vacância. A exoneração não possui caráter punitivo, já a demissão possui caráter punitivo. O que faz uma pessoa ser demitida, professor? O cometimento de infrações consideradas como infrações de natureza o quê? Grave. A Lei Complementar 840 estabelece que as infrações cometidas pelo servidor são subdivididas em leves, médias e graves. Como nós vamos ver mais à frente, as infrações leves são as chamadas infrações em que a penalidade prevista é de advertência para o servidor. A suspensão se aplica para infrações médias e as infrações graves têm como pena prevista uma demissão. Então, imagine essa historinha que eu vou te contar. Olha aqui para o quadro, ó. Olha comigo aí para o quadro. Aí na sua tela, ó. Vou te contar a seguinte história. Vou te contar a história de um servidor, que é o servidor X. Vou colocar esse quadro aqui, ó. Digamos que esse quadro aqui, ó, representa uma carreira de técnico administrativo, tá bom? Só para visualizar. Imagina que esse quadro aqui, então, representa uma carreira de técnico administrativo. Isso aqui é em tese, tá bom? Vamos supor aqui, ó, que ocorresse o seguinte, nós vamos dividir essa carreira em classes. Então, existe a classe especial, a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe. Eu vou até colocar aqui, ó, só para ilustrar, existe aquela galera que está lá atrás, que nem é servidor, mas que estão aí na expectativa, que está no cadastro que de reservas. Essa divisão em classes aqui, ela garante, na verdade, uma promoção para o servidor, porque ao longo dos anos o servidor ele vai sendo promovido, como nós vamos ver mais à frente, quando nós falarmos aqui em sistema remuneratório. Mas na minha historinha, eu vou até ilustrá-la aqui com cores. Imagina que na minha historinha, nós tivéssemos aqui, ó, um servidor, bem aqui, ó, na classe especial, o servidor X. Eu vou colocar também um servidor aqui, ó, o servidor Y. Olha aí. E vou colocar um outro servidor aqui. Vou colocar um outro servidor. Vou colocar até de amarelinho esse outro aqui, ó, que é o servidor Z. Aí, ó. O amarelinho não ficou bom, não. Você que está em casa não está enxergando legal, eu vou mudar a cor aqui, ó. Vou mudar a cor. Vou colocar ele vermelhinho mesmo. O servidor Z. Beleza? Então nós temos aí X, Y e Z. Então eu vou te contar a seguinte história. Imagina você que o nosso amigo aqui, ó, o servidor X, ele cometeu um ato infracional. E ele cometeu um ato infracional e a pena que foi aplicada para ele foi uma pena de demissão. Então tá aqui, ó, o X ele foi demitido. Tá? Se o X foi demitido, pensa comigo, ó. Então aqui nessa carreira ocorreu o quê? Uma vacância.
O cargo do X ficou vago. Você que está em casa aí, ó, você que está em casa, olha aqui comigo aqui na tela. Então, presta atenção na história que eu estou te contando. Tem um servidor X, Y, Z, o X acabou sendo demitido. Respondeu um processo administrativo e a pena que foi aplicada por ele foi a pena de demissão. Ele está lá demitido, beleza? Mas a lei diz que existe a possibilidade de uma reintegração. Mas como é que é essa tal dessa reintegração? Vamos ver a definição? Olha comigo aí a definição de reintegração. Está aí a definição para você. A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Quando invalidada sua demissão, por decisão administrativa, ó, vamos marcar isso aqui, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou o quê? Judicial. Com o restabelecimento dos direitos que deixou de oferir no período em que esteve demitido. Vem comigo aqui na tela. Por que uma decisão administrativa ou judicial pode trazer a reintegração de um servidor? Por quê? Primeiro, na esfera administrativa. Os atos administrativos poderão ser revistos a qualquer tempo. A Lei Complementar 840 diz que um processo administrativo pode ser revisto. Para isso tem que ter fatos o quê? Novos, que não haviam sido o quê? Apurados. Então, na revisão do processo, temos que ter fatos novos. E da revisão não pode ocorrer o agravamento da pena. Então, o que acontece? Percebeu-se que a pena foi aplicada de maneira errada. Descobrimos fatos novos que inocentavam aquele servidor. Então, reabriu-se o processo na esfera administrativa e invalidou a demissão do servidor. Nesse caso, então, ele tem o direito a ser o quê? Reintegrado. E quando ele volta, ele recebe tudo aquilo que ele deixou de receber. Digamos que ele ficou 5 anos demitido. Vai receber a remuneração com todos os direitos referentes aos últimos o quê? 5 anos. Beleza? Beleza. E na esfera judicial? Na esfera judicial também pode ocorrer a mesma coisa. Na hora de se observar o processo judicialmente, constatou que o servidor, por exemplo, não cometeu o crime. Tá? Então, digamos que a infração que ele cometeu também configurasse um crime previsto no Código Penal. A lei diz que a absolvição na esfera penal por negativa de fato, o crime não ocorreu. Por negativa de autoria, o crime ocorreu, mas ele não é autor do crime. A absolvição na esfera penal por negativa de fato ou de autoria afasta a responsabilidade do servidor na esfera administrativa. Nesses casos, então, ele vai fazer o quê? Vai voltar para o cargo. Então, vem comigo nesse gráficozinho aqui, ó. Volta comigo nesse gráfico. Então, volta aqui comigo nessa historinha. Imagina você que esse nosso amigo aqui, ó, o servidor X, o que aconteceu com ele? Rapaz, o homem ganhou o direito de voltar. Então, agora ele está voltando. Como é que chama essa volta dele, ó? Como é que chama essa volta dele? Reintegração. É a reinvestidura do servidor, tá? Que a sua demissão foi o quê? Invalidada. Então, ó, a demissão dele foi invalidada. Então, ele teria o direito a ser o quê? Reintegrado. Tá dando para entender aí, você que está em casa, ó? Observa aí, observa aí. O X está voltando. Mas agora eu vou inventar uma história aqui, ó. Eu vou inventar a seguinte história. Imagina você que quando o X voltou, já tivesse alguém no lugar dele. Ou imagina você, quando o X voltou, o cargo dele não existisse. Então imagina, o X está voltando. Aí quando ele chega na repartição, cadê aquele cargo que eu ocupava? Aí o pessoal fala, ih, rapaz, aquele cargo lá que você ocupava, ó, dos tempos, o cargo não existe mais. Dos tempos, não existe mais. O que a lei fala nesse caso, então? Vejamos aqui, ó, o que a lei diz, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Na hipótese do cargo ter sido extinto, olha aí, ó, o servidor ficará o que? Em disponibilidade. Vamos marcar um textozinho aqui, ó.
Então o servidor ficará o que? Em disponibilidade. Primeira pergunta, professor, servidor em disponibilidade, ele deixou o cargo vago? A disponibilidade não é uma forma de vacância. Eu sou servidor, mas estou o quê? Disponível. Estou aguardando um cargo para que eu possa ocupar. Então, nesse momento, eu estou aonde? Em casa, não estou trabalhando. Se eu estou em casa e não estou trabalhando, como é que fica a minha remuneração? Vamos anotar aqui? Vamos anotar aqui, ó. Quem está disponível, ó, ele tem remuneração. Mas a remuneração é proporcional ao tempo que de serviço. Você sabia que a lei assegura algo para esse servidor? A lei assegura assim para esse servidor. Bicho, no mínimo, ó, 1/3 da sua o quê? Remuneração. No mínimo, 1/3 da sua remuneração está garantida. Então, remuneração proporcional ao tempo de quê? Serviço. No mínimo, 1/3 da remuneração. Valeu? Valeu. Outra coisa, quem está disponível, ó, o que acontece com quem está disponível? Quando aparecer um cargo para ele. Quando aparecer um cargo para ele, vai rolar o quê? O chamado aproveitamento. O aproveitamento é o retorno de quem está o quê? Em disponibilidade. Então, o aproveitamento é o retorno de quem está em disponibilidade. O aproveitamento é uma forma de provimento, mas é o chamado provimento o quê? Derivado. Olha aqui, olha aqui. Além da reversão, além da reintegração, além da recondução, nós também temos o aproveitamento, que é a volta de quem está o quê? Disponível. O aproveitamento é o retorno de quem está em disponibilidade. Os detalhes do aproveitamento eu falo daqui a pouco. Então, por enquanto, tem que lembrar o seguinte. Fui reintegrado. Se o cargo meu estiver extinto, o que acontece comigo? Eu fico em disponibilidade. Disponível aguardando um cargo, recebendo proporcional ao tempo de serviço. Quando pintar um cargo, a minha volta chama-se de quê? Aproveitamento. Beleza? Beleza? Agora, olha a seguinte situação. Olha a seguinte situação. Imagine que o camarada, o X, que é o nosso servidor aqui na nossa história, voltou e encontrou o cargo ocupado. Tipo assim, quer ver? Olha aqui comigo, ó. Volta aqui comigo, ó. Tipo assim, ó. Imagina você que o nosso amigo X voltou. E o que aconteceu com o X aqui, ó? Aconteceu o seguinte. Enquanto o X ficou demitido, curiosamente, ó, o nosso amigo Y havia sido promovido. E ele veio ocupar aqui um cargo que um dia foi do X. Curiosamente, o servidor Z também foi promovido e veio ocupar um cargo que um dia era do Y. Tudo bem? Mais ou menos assim, aconteceu mais ou menos assim. Aí aconteceu o seguinte, quando o X volta, ó, ou seja, quando com o X acontece, ó, a reintegração, e ele volta e encontra o cargo dele ocupado. O que o legislador estabelece, então, para o servidor X? Então, o servidor X está sendo reintegrado. E aí ele encontrou o cargo dele ocupado. Ocupado por quem? Pelo Y. Nesse caso, a lei diz assim, ó, que vai acontecer, ó, a recondução do ocupante. Na minha história aqui, ó, o ocupante do cargo é quem mesmo, hein, na minha história? Na minha história, o ocupante do cargo é o servidor o quê? Y. Então, é o meu colega aqui, ó, o servidor Y, que vai ter que ser o quê? Reconduzido.
Então, com o Y vai ocorrer o que? A recondução. Olha só que efeito em cadeia, hein? Enquanto o X é reintegrado e o cargo dele está ocupado pelo Y, o Y vai ser o quê? Reconduzido. Mas você sabia que nessa história toda, ó, quem não sai do lugar é esse camarada aqui, ó, o servidor, o Z. O Z, ele não sai do lugar de jeito nenhum. Deixa eu corrigir aqui o Z, ó. O Z, ó, ele tá de boa. Sabe por quê? Olha aqui comigo na tela, ó. O reintegrado é o único caso que eu tiro quem está no meu lugar. Quem está no meu lugar vai ter que ser reconduzido. Mas o reconduzido só sai. Ele não tira o quê? Ninguém. Então, se o reconduzido encontrar o cargo dele ocupado, a lei diz que ele tem que ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Então, para ficar bonito o esquema, olha para o quadro aí comigo aqui, ó. Então, na recondução, ó, se o cara que é reconduzido, ó, encontra o cargo dele ocupado, é ele o reconduzido, ó, que será aproveitado em outro cargo. Ou então ele reconduzido ficará o que? Em disponibilidade. Rapaz, então, professor, eu não quero ser reconduzido. Gente, isso aqui tudo é teoria, não pensa na prática não. Prática sempre tem cargo vago, esquece a prática. Pensa na teoria, tá? Então, na teoria, o reconduzido, que na nossa história é o Y, ele encontrando já o cargo ocupado, ele é aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. E aí, olha só o esqueminha, ó. Olha como é que é um efeito em cadeia, hein? Olha o efeito em cadeia aí, ó. Enquanto o servidor X, ó, está sendo reintegrado, o servidor Y está sendo o quê? Reconduzido. Porém, como o cargo dele já está ocupado, ele terá que ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Beleza? Vem comigo aqui na tela. Professor, mas como é a recondução? Como a lei define a recondução? Antes de falar como a lei define a recondução, você não pode esquecer que a reintegração também é um ato de provimento. E quando ela é publicada no Diário Oficial, a lei diz que eu tenho 5 dias úteis para retornar. Vamos colocar isso aqui também na telinha, ó. Vamos colocar na telinha, vamos colocar aqui, ó. Então lembre-se, ó. Vamos colocar a título de observação para você, ó. A título de observação. Então, nos casos da reintegração, ó. Qual é o prazo, então? Qual é o prazo para voltar? Como eu tinha dito, são 5 dias o quê? Úteis. O prazo para a pessoa voltar. Isso depois que ela toma ciência. E ela vai tomar ciência através de quê? Do diário quê? Oficial do DF. Aí a pessoa tem 5 dias para voltar na reintegração. Aí, o que acontece com a recondução? A recondução, nós já vimos aqui um primeiro caso da recondução, que é aquele caso em que o X, ó, voltou, porque foi o quê? Reintegrado. E quem estava lá, que era no nosso caso o Y, no nosso exemplo, vai ter que ser o quê? Reconduzido. Isso é um primeiro caso. Mas existem outras 2 situações que a lei prevê a recondução. Vamos para a definição? Olha aí, ó. O que é a recondução? É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Ele manda se observar esse disposto aqui, ó, no artigo 202, parágrafo 3º, que é exatamente aquela questão do camarada que já tem estabilidade. E aí decorre do quê? Primeiro caso, reprovação do estágio probatório. Segundo caso, desistência de estágio probatório. E o terceiro caso, que nós já comentamos, reintegração do anterior ocupante. Como é que é esse negócio aí, professor, de desistência ou reprovação do estágio probatório? Vamos colocar um exemplo aqui para você?
Então, imagine a seguinte situação, ó, com base nisso aqui. Ó. Tem um servidor, ó, que é da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Tá bom? E esse servidor, vamos botar aqui, é o servidor X. Ele já tem 5 anos que ele ocupa o cargo na Secretaria de Saúde. E agora ele foi aprovado para um concurso na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Quando ele chegar aqui, ó, na Secretaria de Fazenda, vai ser iniciado um novo estágio, o quê? Probatório. Sim ou não? Sim. Como aqui o servidor ele tem estabilidade, ó, ele é estável, a lei admite que ele faça aqui, ó, o chamado pedido de vacância. O pedido de vacância só poderá ser feito por quem é o quê? Estável. E se for para tomar posse em outro cargo inacumulável dentro da mesma esfera. Então, o que aconteceu com o nosso amigo X? Ó, o nosso amigo servidor X, que ocupava um cargo na Secretaria de Saúde, ele agora vai vir para cá, para a Secretaria de Fazenda. Então, aqui vai ocorrer o quê? Uma vacância. Ele foi assumir um cargo na Secretaria de Fazenda. E se iniciou um novo estágio, o quê? Probatório. Se porventura ele for reprovado nesse estágio probatório aqui, ó, a lei admite a possibilidade dele o quê? Voltar para a Secretaria de Saúde. Uma vez que ele é um servidor estável. E esse retorno, a lei denomina de quê? Recondução. Recondução. Agora, lembre-se que a pessoa reconduzida pode encontrar o cargo dela o quê? Ocupado. Não esquece isso, não. E nós já tínhamos colocado na tela anterior. Se o cargo tiver ocupado, ou o camarada é aproveitado em outro cargo, esse outro cargo são cargos com atribuições compatíveis, vencimentos compatíveis. Ou então, caso não tenha, ele ficará em disponibilidade, ok? Ele ficará em disponibilidade. Então, lembre-se que o pedido de vacância não quer dizer que o cargo não possa ser preenchido. Pode sim ser preenchido, tá bom? E outro detalhe, se esse camarada que está aqui no estágio, ó, ele desistir do estágio, que ele pode desistir, desde que a desistência dele no estágio probatório ocorra dentro do período do estágio, lógico, evidente. Ah, não acostumei com a Secretaria de Fazenda, quero voltar para a Secretaria de Saúde. Pode voltar, tá? Lembre-se que, olha aqui comigo na tela, a pessoa que volta, ela pode encontrar o cargo ocupado. Essa volta, esse retorno, é denominado de recondução, mas é uma prerrogativa de quem já é o quê? Estável. E se a pessoa não é estável? Se a pessoa não é estável, existe uma divergência doutrinária, mas a doutrina majoritária entende o quê? Que o camarada deveria ser exonerado porque ele não concluiu o estágio o quê? Probatório, se ele não tem estabilidade. Então não teria essa volta. Então seria mais ou menos assim, o cara da Secretaria de Saúde passou para a Secretaria de Fazenda, mas ele não tem estabilidade. Chegou na Secretaria de Fazenda, tomou pau no estágio probatório, vai voltar para onde? Vai voltar para cá, para o estúdio aulas, para assistir aula de novo e passar no próximo concurso. Tá? Não tem esse vínculo, não tem essa estabilidade, a segurança de permanecer no serviço público. Daí a importância da pessoa ser o quê? Estável. Sendo ele estável, ele poderia, não só sendo reprovado, ou desistir do estágio e voltar ao cargo anterior. Outro detalhe, isso só vale dentro da mesma o quê? Esfera. DF, federal o quê? Federal, porque são regimes jurídicos o quê? Diferentes, são distintos. Beleza? Muito bem. Outro ponto importante da recondução. Olha aqui comigo aqui, ó. Olha aqui. Quando publica isso aqui, ó. Quando publica a recondução, ó, no Diário Oficial, quando publica a recondução no Diário Oficial, aí o camarada tem que voltar rápido.
Sabia? A lei diz que o prazo para voltar, ó, é até o dia seguinte. É de imediato, né? Até o dia o quê? Seguinte. Prazo esse que seria de 30 dias nos casos do aproveitamento. Olha aqui, ó, nos casos do aproveitamento. Nos casos de aproveitamento, olha o que diz aqui, ó. O servidor só pode ser posto em disponibilidade nos casos previstos na Constituição. Isso nós já tínhamos dito. E a remuneração do servidor, posto em disponibilidade, proporcional ao tempo de serviço, não pode ser inferior a 1/3 do que percebia no mês anterior. Também já tínhamos dito. E como nós já tínhamos falado, o retorno, ó, à atividade do servidor em disponibilidade é feito mediante o quê? Aproveitamento. E esse aproveitamento tem que se dar, ó, no mesmo cargo ou em cargo resultante da transformação do cargo anteriormente ocupado ou em outro cargo, observada a compatibilidade de atribuições, vencimentos ou subsídio do cargo anteriormente o quê? Ocupado. E ainda tem que se observar esse detalhe aqui, ó. Volta aqui comigo. Tem que se observar que o prazo para o camarada voltar aqui, ó, é de 30 dias. Pintou um cargo, eu tenho que voltar em 30 dias. Professor, e se eu não voltar nesses 30 dias? Aí aqui tem um detalhe importante, ó. Se eu não voltar em 30 dias, acontecem duas coisas. Primeiro, o ato de aproveitamento. Ele ficará o quê? Sem efeito. Perde o efeito. E aqui ocorrerá a cassação da disponibilidade. Cassação da disponibilidade. Olha aqui comigo na tela, ó. Cassação da disponibilidade é uma forma congênere de demissão. Se equivale a uma demissão. Mas por que nós usamos o termo cassação da disponibilidade? Eu não posso demitir alguém que não está no cargo. Então o que acontece? Como eu não tenho como demiti-lo, a lei criou então a cassação da disponibilidade. Nesse caso, é uma forma congênere de demissão e se equivale a uma penalidade, a uma infração chamada de abandono do cargo, que é a pessoa que falta 30 dias consecutivos. Como eu tenho 30 dias para retornar e eu não retorno nos 30 dias, o que vai acontecer então? Cassa a minha disponibilidade, torna-se sem efeito o meu ato de aproveitamento, que é uma forma de provimento derivado. Torna-se sem efeito o ato de aproveitamento. Sendo assim, essa pessoa então passaria no mês que vem a receber o quê? Nada mais. Porque cassou a disponibilidade. Enquanto estava disponível, eu recebia proporcional ao tempo de serviço, no mínimo 1/3. Agora que não há mais disponibilidade, então o que vai acontecer agora? Nesse momento, já que a minha disponibilidade foi cassada, eu então vou ter que fazer o quê? Vou ter que procurar um novo emprego, uma vez que eu perdi. Agora eu vim com a administração pública. Então o aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade. E como nós acabamos de ler, dá-se no mesmo cargo, ou no cargo resultante de sua transformação, ou ainda em cargos com atribuições e vencimentos compatíveis. Assim nós terminamos então as formas de provimento dos cargos públicos. E vamos falar então a partir da próxima aula das formas de vacância e também de outras situações que não geram provimento e nem geram vacância. Um forte abraço a todos e até a próxima.